Bom dia, meus alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Antes de começar a nossa aula propriamente dita, vou dar alguns recados, certo? Bom, eu estou falando com o terceiro A, terceiro B da manhã e estou falando com o terceiro D da noite, ok? Nós vamos continuar a aula a partir do que eu fiz a semana passada. Só relembrando, aquelas atividades que eu dei, alguns alunos já me perguntaram, professor, mas para entregar, tá longe ainda, tal. O terceiro ano eu deixei mais para o final, porque são menos salas que eu tenho, a maior parte das salas que eu tenho são de outros anos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 17 salas de terceiros anos, são só 3 salas, é a menor quantidade, por isso que eu deixei vocês para entregar mais para frente as, as atividades, desculpa, as atividades mais para frente, e são atividades muito simples, né? Eu não quero ter o mesmo problema que eu tive o bimestre passado, de todo mundo mandar ao mesmo tempo, foi uma loucura, eu corrigi mais de 1.100 trabalhos, não quero ter todo aquele trabalheira que eu tive no primeiro bimestre, então vocês vão entregar só naquele período, tá? Mantenham a ansiedade aí, entregam só naquele período que o professor falou, para não ter problema, não entregue fora daquele período, por favor, tá? Isso vai dar muito trabalho para o professor e para vocês também. Então, concentre a entrega dessas atividades naquele período que o professor mandou semana passada. Está lá no roteiro da semana passada. Agora, tem o roteiro lá dessa semana. Eu vou repetir aqui, porque se você não entender alguma coisa que está no roteiro, você vai entender agora. Então, essa semana, agora, de 29 a 3, você só vai assistir minha aula e fazer algum exercício que tiver aqui no caderno seu particular. Se tiver alguma coisa para fazer de mapa, alguma coisa, vai fazer no caderno do aluno 2 do segundo bimestre, segundo volume. Tá? Então, durante a aula, o professor vai falar, você tem que fazer isso no seu caderno particular ou no caderno do aluno. Então, não pode ter erro, tá bom? Essa semana não precisa me entregar nada, só fazer, porque em algum momento eu vou pedir isso para vocês, tanto do caderno pessoal de vocês, e lá no caderno, no seu caderno pessoal, você vai colocar lá o que você entendeu da aula. Coloque lá, aprenda a fazer uma síntese. Toda semana você vai fazer uma síntese lá. Assista também as aulas do CMSP lá. Se você tiver alguma dúvida daquelas aulas, pergunte para mim. Eu vou te explicar com a maior tranquilidade. Mas eu estou seguindo o roteiro aqui do caderno do aluno, então você não está fora do que está sendo pedido de conteúdo para esse período, tá bom? Então o professor vai tentar abarcar, alcançar todo o período para você. Qualquer dúvida, me contate no WhatsApp, e o e-mail é só para entrega o e-mail é o órgão oficial de entrega de atividades aí. Não quero atividade no WhatsApp, por favor, eu não dou conta. Eu atendo todos os alunos com a maior educação e carinho possível. Mas qualquer coisa me contate no WhatsApp. Não mande nada no WhatsApp que vai ser difícil. Às vezes eu não atendo na hora, mas eu vou dar uma resposta para você. E quando chegar naquele período lá que eu falei, que vocês têm que entregar as atividades, o professor vai dar um retorno de tudo que vocês entregaram. Tá bom? Combinadinho? Fechou? Então vamos começar a aula. Só relembrando que na semana passada nós estávamos falando de religiões, lembra? E nós falamos dos conflitos, né? Até o professor nem se aprofundou tanto na questão que muitos conflitos são religiosos, mas na maioria das vezes esses conflitos eles têm uma ideia, lá no final desse conflito, o objetivo quase sempre é por dois motivos fora a religião: objetivo econômico e objetivo de guerra. Profundamente lá no fim no frigir dos ovos, qual o objetivo? Poder. Poder sobre um determinado território, sobre um determinado produto, sobre poder mundial, ter poder no mundo, ter poder econômico, político, social e por aí vai, certo? Sempre no fundo é uma guerra de poder, de um desses poderes que eu acabei de relatar a vocês: poder econômico, político, social, demonstrar poder para o resto do mundo. Sempre tem um objetivo. Um país não vai numa guerra se ele não tem um objetivo, certo? Ou continuar demonstrando que ainda tem poder.
certo? Então, todos aqueles conflitos que nós falamos na semana passada, se você virasse a página 59 para 60, lá na página 60, você vai ter lá os códigos de barra. É só você aproximar o seu celular ali, você vai ter rápido o link e já vai te direcionar para as informações, né? Um conteúdo importante que vai dar a resposta para vocês do que o professor pediu. Até alguns alunos me contataram por mensagem, ou até eu liguei devolvendo essa informação para alguns alunos que não tinham entendido, e aí eu falei que era só para colocar um motivo. Precisava escrever demais, só o motivo. Qual foi o motivo da guerra da Síria? Foi esse. Guerra da... o motivo foi esse. Pá. Se você, ao virar a página, fora aquele... O professor analisou cada um na aula passada, falou um pouquinho de cada conflito. Quem assistiu a aula sabe disso que eu estou falando. Mas, na página 60, é só você aproximar o celular, você já vai ter o acesso a tudo isso, né? E se ficar alguma dúvida, você vai contactar o professor. Beleza? Então, nós vamos para a página 61 agora, falar um pouquinho de cada um desses micro quadrados aí que tem alguma informação. Então, o que vai ter que fazer nesse exercício? Correlacionar um com o outro, certo? A imagem com a informação. Bom, tem aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos no mundo, são considerados cristãos. O nome origina-se de Jesus Cristo, que segundo a crença veio para trazer a salvação à humanidade. Essa religião é monoteísta. O que vem a ser monoteísta? Tem um Deus só. Religiões politeístas têm vários deuses, ok? Só para um exemplo, né? Se nós pensarmos a Igreja Católica, né? A religião católica, ela tem um Deus só. Se nós pensarmos o hinduísmo, ele tem mais de 4.000 deuses, tá? Se nós pensarmos no budismo, tem só um representante, ou filosofia budista, ou religião, como queira. Alguns dizem que é uma filosofia, outros uma religião. Então, o budismo só tem o Siddhartha lá, certo? Então, que seria o Buda, né? A representação do Buda. Então, cada religião tem uma... Então, sempre quando alguém disser assim, mas é só um Deus. Não é. Depende da religião que você está falando. Se você está falando de uma religião monoteísta, é um Deus só. Mas se você estiver falando de uma religião politeísta, vai ter dezenas até milhares de deuses, como no hinduísmo. Tudo bem? O 2 aí. Surgiu na Índia cerca de 2.500 anos atrás. No budismo não existe hierarquia, até porque não há um Deus, somente um líder espiritual, né? Então, o que acontece? Esse líder espiritual, apesar da Possília estar falando isso, é como se ele fosse um Deus, né? Então, no caso, seria, não está anotado aqui, mas é o Siddhartha, tá? Esse seria o nome desse líder espiritual, que seria o máximo ali da religião budista. Então, na budista não existe hierarquia, até porque não há um Deus, somente um líder espiritual que é o Buda. Existem cerca de 500 milhões de seguidores, sobretudo na Ásia. Esse negócio de não existir hierarquia é relativo, porque lá você tem o líder espiritual, você tem o escolhido, você tem o que organiza lá os outros, então tem uma mínima hierarquia ali. Tudo bem? No 3, o maior número de adeptos dessa religião está na Índia e no Nepal, praticada fundamentalmente na Ásia. Possui um conjunto de preceitos e doutrinas religiosas. Pause aí. O que é uma doutrina? Uma doutrina é como se fosse... É uma ideia. Então você, no momento em que você vê a doutrina de uma determinada região, aquilo que você tem que seguir, se você aceita seguir isso, né, você está dizendo que você aceita todos os preceitos daquela religião. A doutrina é um pensamento que você aceita e você passa a seguir. Então você está aceitando as regras daquela religião. Então se você aceitou, você não vai contra. Então você se compromete a seguir. Então se você se comprometeu a seguir, você vai aceitar, você vai fazer parte daquela religião. Então você não vai contra aquilo que está lá na doutrina. Você vai defender aquilo.
Então você precisa estar muito bem claro do que você vai aceitar quando você entra numa determinada religião. Tudo bem? Então, essas doutrinas religiosas são baseadas nas escrituras sagradas dos Vedas, que reúne textos, louvores todo mundo sabe o que é. Rituais para aproximadamente 900 milhões de seguidores. Não é pouca coisa não. Tá bom? Na quarta, né, religião monoteísta, que é uma religião que só tem um Deus. Centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé, no século VII, possui o Alcorão como livro sagrado. Atualmente tem cerca de 1 bilhão de adeptos no mundo e é a religião que mais cresce no mundo. Ela é difundida especialmente na Ásia e na África, porém existem muitos seguidores em países como França e Alemanha. Então vocês vão ter que dar uma olhadinha nessas imagens e fazer a correlação. O professor não vai dar de graça não, você vai ter que estudar um pouquinho aí. O que são os Brahmanes? Está aí nessa imagem. Os Brahmanes seriam os superiores ali dessa religião ali que perfaz aí grande parte da Índia. Seria uma das subdivisões, né, das castas. Castas nada mais são do que subdivisões de uma religião muito importante que acontece lá na Índia. Então, só para vocês terem uma ideia, existem mais de 4.000 castas. Ou seja, se você nasce numa determinada casta, isso eu estou falando da Índia tradicional. Nós também já temos a Índia moderna. Mas na Índia tradicional, essas castas são separações sociais. Se nós fôssemos fazer uma comparação aqui, para vocês terem uma ideia, a nossa maior subdivisão de classe social, nós sabemos que são duas só, mas quem detém os meios de produção e quem são os trabalhadores. Mas vamos para aquela classificação que é colocada pelo órgão mais respeitado do Brasil, que é o IBGE, um dos órgãos mais representativos e respeitados. Não é perfeito, obviamente, mas o IBGE ele coloca A, B, C, D, aquela coisa de classe C, que seria a classe média, seria a classe média alta, a classe média baixa, né? Então, quem está lá no final do ABCD e quem está lá em cima no A, né? Ou A, ou B, então são essas subdivisões, mas se você pensar que são 6 ou 7, lá na Índia nós estamos falando de 4.000 castas. São subdivisões sociais. Quem nasceu em uma é difícil de conseguir ir para outra. Tem o ponto de vista econômico, o cara pode ser rico, mas se ele for um Dalit, ele vai continuar sendo inferior, segundo essa religião lá na Índia. Tudo bem? O Muro das Lamentações é lá, se a minha memória não falha, em Jerusalém, e lá as pessoas vão lá pelo menos uma vez na vida, e ali seria um lugar extremamente sagrado para a religião, para uma determinada religião, né? Vou dar uma dica aí cristã, né? Então eles vão lá, mas são várias subdivisões, tem várias religiões que têm esse lugar como sagrado, não é uma religião só. Então eles entendem que ali ele vai lá para, ao mesmo tempo, pedir alguma coisa para sua família e ao mesmo tempo ele vai colocar ali, fazer um encontro com um muro que, entre aspas, seria uma forma de você chegar até Deus. Então você iria ali naquele muro, as lamentações você ia colocar tudo o que você sente, os seus problemas, e você também ia se arrepender dos seus pecados e também pedir alguma coisa para sua família. Uma vez na vida, as pessoas vão até esse muro. Não é barata essa viagem. É um lugar de sempre tem uma certa tensão nesse lugar. É um lugar disputado por várias religiões, né? Várias religiões brigam por esse espaço, né? Que teoricamente Jesus passou por ali, né? Todo naquela região. E também é uma religião não só importante do ponto de vista da religião, como também é uma região de muito petróleo. Então ela é muito disputada também por esse fator econômico, certo? Dessa energia, né?
A cúpula da rocha, o Al-Sana Sharif, é como se fosse uma cúpula, e indícios que ela é toda de ouro, pelo menos aquela parte, né, aquela mesquita ali, dá para você perceber ali. Então, uma vez na vida, eles também têm que ir a esse lugar. É uma peregrinação aí uma vez na vida. E a de baixo é um dos maiores templos budistas, né? Nós temos templos budistas aqui na nossa região também, né? Então, como vocês podem ver, existem muitos tipos de religião. Um pouquinho antes de nós pararmos aí por causa do Covid, eu falei para vocês falarem sobre tolerância, né? As religiões. Tolerar não é aceitar tudo, né? Tolerar é simplesmente entender que o outro pode ter uma visão diferente do que a sua. Ser diferente não é ser errado, né? Ser diferente é só ser diferente. Então, a partir do momento que você respeita o outro, você quer ser respeitado também. Então, para você que o outro te respeite, você tem que respeitar o outro também. Então, a livre adoção de uma religião, ou por família, ou por desejo próprio, você tem que respeitar isso. O nosso país, especificamente o Brasil, ele é laico. Ele, na nossa Constituição, no escrito lá, diz que todas as religiões têm que ser a liberdade de culto, de credo. Então, não se pode ter um preconceito com uma determinada religião, inclusive com a não religião, inclusive para aqueles que professam que não tem uma religião específica, certo? E a palavra ateu, ela é recheada de estereótipos, de preconceito também, né? Há um preconceito tanto do ponto de vista religioso do que o contrário. Inclusive uma colega minha há pouco tempo colocou um lenço na cabeça e começaram a chamá-la de terrorista na rua, que é um absurdo do absurdo do absurdo. Isso aconteceu faz pouco tempo, infelizmente, tá? Então há um preconceito muito grande, né, tanto com algumas religiões, tanto quanto com quem não professa seguir uma determinada religião. Só relembrando, o professor falou de doutrina. Então, quando você aceita as regras de uma religião, você está aceitando aquela doutrina. Então, você tem que seguir e aceitar. Se você não aceitar, não entre, certo? É isso. É algo que você se obriga a seguir. É uma doutrina, tá? Seja ela de qual for, inclusive não religioso também, tá? Tem outros tipos de doutrina. Então, tá claro? Eu espero que esteja claro. Qualquer dúvida, vocês vão me contactar, né? Nessa página aqui é só para fazer essa correlação aqui de um com o outro. Vocês vão fazer, depois nós vamos corrigir isso aqui para ver se está certo. Então, faça a ligação da imagem com a informação que está no 1, 2, 3, 4 e no A, B, C, D. Você vai ter que fazer uma setinha aí. Vamos virar a página agora. E tem mais uma, tem a 5. Eu tenho essa aqui da página 62 também. Atualmente, a maior parte dos adeptos vive em Israel e nos Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição nazista. Eu não vou falar que são judeus, tá bom? Originou-se na Palestina no século 17 a.C., também uma religião monoteísta, cujo patriarca é Abraão. Monoteísta é uma religião que tem um só Deus. E aqui vocês estão vendo a Basílica de São Pedro, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Pô, não era para falar? Puxa vida. É no Vaticano, é na Itália. Tem muita gente que não sabe que o Vaticano é como se fosse um país, certo? Extremamente pequeno, mas extremamente rico, proporcionalmente ao país mais rico do mundo, pelo que ele arrecada do mundo inteiro, das igrejas católicas do mundo inteiro, né? Então, centraliza-se ali dentro do território italiano, mas o Vaticano é como se fosse um país, certo? Tudo bem? Então, você tem também a questão A e B. Nós vamos parar aqui na questão A e B, tá bom? Da página 62. Politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades, mais deuses. Já o monoteísmo consiste na crença em uma única divindade, um único Deus. Conforme a descrição nos itens acima, identifica e classifica as religiões mencionadas em monoteístas
e politeístas. Vocês tanto vão fazer a setinha ali de uma coisa na outra e colocar o nome da religião, tá? Então vocês vão pesquisar isso aí direitinho. Paramos por aqui. Hoje paramos por aqui nessa aula, ok? Terceiros anos, um beijo para vocês, boa semana. Isso vai estar disponível para vocês amanhã, segunda-feira, dia 29/6. Qualquer dúvida, me contatem. Boa semana, beijo, saudade de vocês. Tchau, tchau.